Boa tarde, gente. E aí, tudo certo? Nossa última aula do ano, né? Para as pessoas que vão passar aí direto, que não vão ter problema de recuperação. É a nossa última aula de Sociologia. Eu sei que eu não tenho conversado muito com o primeiro ano e o primeiro ano D às vezes assiste mais aulas, mas você que é do primeiro ano D e do primeiro ano meu nome é Anderson, professor de Sociologia, pode ter alguém que assiste o vídeo que não conhece. Já tem atividade nos dois grupos, no Classroom, todo aquele processo. Vocês precisam ir lá na plataforma, só tem 2 atividades de Sociologia, e nós teremos a prova na semana que vem. Eu não sei se é semana que vem ou é dia 30, eu acho que é dia 30, até o dia 5 será a nossa prova. Esse acho não é porque não sabe, não. É que nós estamos organizando se vai ser melhor essa semana ou na outra, mas é quase certeza que o formulário de Sociologia será do dia 30 até o dia 4 aberto para vocês fazerem a prova, que só serão 5 questões, tá bom? Essa aula é rapidinho, não sai daí não, calma, tenha paciência, só serão 20 minutos no máximo, não vai enjoar da minha cara, a gente vai dar essa aula de revisão e você vai poder pegar alguns pontos para a sua prova, tá bom? Vamos juntos? Valeu! Olha, o livro é esse, tá bom? Talvez você não tenha, se você não tiver, você pode pedir um colega para tirar as fotos da página para você, ou até a mim mesmo, tá bom? Você pode ir lá no meu privado, professor, tira foto, manda para mim, não peguei o livro, perdi, esqueci na escola, antes da pandemia, mas se você não tiver, um colega tem, pode te mandar as fotos e vamos aí. A prova é toda do livro, nós não vamos usar outra ferramenta senão o livro, então você precisa ter o livro, se você não tem, você pede para alguém te mandar foto, se você não conhecer ninguém que tem livro, então você me pede que eu vou tirar a foto e te mandar. Ok? Tamo junto. Vamos lá? A página da prova começa na 250. 250 começa a página da prova. E eu vou dar essa aula diretamente do que você precisa saber para a prova. Tá bom? Qual é a primeira coisa que a prova vai pedir para você desse assunto? É para você falar sobre o que é política. Não é nenhuma prova é escrever. Você todas serão de marcar, muito simples. Os enunciados também são bem pequenos, mas eu quero te dizer que o assunto é muito importante. Não é uma prova que eu espero que você faça de qualquer jeito, tá bom? Vamos entender que nós estamos em um período político e política é o quê? Política é um bando de ladrão que não faz nada. Política é um bando de corrupto que não quer nada com o povo. É isso política? O livro começa falando sobre o que é isso. Assista a minha primeira aula e você vai entender um pouquinho do que eu expliquei que é política. Segundo o nosso querido amado aqui do livro, ele, e eu concordo com ele, pensar dessa forma sobre política é errado. Isso pode ser até o jeito errado de fazer política, a forma errada que a maioria, se é a maioria dos políticos no Brasil fazem política, mas isso não é a política. A política é a ação popular ou social iniciada na Grécia, que nada mais é do que melhorias, buscar melhorias, discutir assuntos, debater temas. Isso é fazer política. Então, muitas vezes, aí o livro chama atenção para isso, nós estamos mais focados, e claro, não é por acaso, nós temos um bando de partidos de esquerda e de direita de vários lugares que roubam o povo brasileiro. Então, e nós temos uma mídia que dá muita ênfase a isso, porque notícia ruim é notícia boa, infelizmente é assim que a mídia televisiva principalmente trabalha, e notícia boa, que deveria ser as manchetes, não aparece. Por exemplo, chamada no Jornal Nacional daquele político correto, sincero, que está há 20 anos fazendo política e não roubou, não tem feito nada contra a sociedade e tem produzido muita coisa boa lá na prefeitura, ou como vereador, ou lá na Câmara do Senado, deputado. Pessoas que estão ajudando o país de alguma forma, produzindo leis, trazendo melhorias para a cidade que ele saiu, e etc. Isso não vira normalmente notícia no Jornal Nacional, Jornal da Globo, Jornal da Record, Jornal da Band, etc. Não dá capa. Então, o brasileiro, devido à grande multidão de roubalheira que existe na política, tende a associar política a roubo, corrupção, mas isto não é a política, isso é uma forma errada
de se fazer política. E o livro quer chamar a atenção sua para isso. Para lembrar o quê? Lembra o que tem de bom que a política fez para você? Ah, professor, não sei de nada. O que é que tem de bom? Por exemplo, você ter escola pública gratuita, sustentada pelo Estado. Não tinha. Não era assim. Então, política ajudou. O calçamento foi para a sua rua, por mais que foi demorado, por mais que não tenha tanta qualidade, mas alguém conseguiu. Foi a política que fez, saneamento básico, etc. Né? Algumas coisas que a política acaba fazendo, mesmo que só em época de eleição, ou para ganhar voto, mas acaba fazendo alguns benefícios que chegam até você por causa da política. Então, nossa primeira questão, sem nenhum arrodeio, é você entender o que é política, aprender que existem formas erradas de fazer política, mas não desistir de política. Por quê? Se você abrir mão de fazer política, de pensar as formas politicamente, de debater política, você vai estar delegando isso para outras pessoas. Não tem jeito, tá bom? As decisões comerciais, as decisões financeiras, na verdade, as decisões educacionais, as decisões sociais, as decisões sobre tudo que está diretamente ou indiretamente relacionado à sua vida, elas vão ser tomadas pela política. Então, se você não se envolve achando, tô nem aí, quem ganhar, ganhou, e não. Se você segue esse discurso que muitas vezes você ouve do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, ou da sua família, ou conhecido, esse discurso é errado. Por quê? Porque quando você lava suas mãos de tomar decisões políticas, você está deixando que alguém tome elas por você. Ao menos se você tomar e errou, uma coisa que você fez, pode se arrepender e na outra oportunidade votar de outra forma, escolher de outra forma, pensar de outra forma e assumir que você errou. Mas se você só delega para os outros, você não tem nem opção de reclamar, já que você não participa de nada disso. Pelo menos é essa visão que nós colocamos no livro e que eu, diga-se de passagem, concordo bastante. E aí nós vamos ter umas duas questões do Max Weber. Max Weber, quem é um grande pensador, sociólogo, historiador não, mas ele trabalha muito com história. E o livro tem duas coisas do Weber que eu coloco na prova. Nós colocamos na prova. Lembrando que esta mesma prova, ela vai ser aplicada pelo Kelton, pelo Emílio, pela Cândida e por mim. Então, todos os primeiros anos, manhã e tarde, não noite, né? Eu dou aula à noite, mas tem nada a ver com o primeiro ano. Manhã e tarde terão essa mesma prova, esse mesmo formulário para fazer. Então, o assunto é este aqui, tá bom? Segunda questão da prova, professor, como é que vai ser? Eu tenho que estudar o quê? Página 251. Primeira questão, página 250. Segunda questão, página 251. Na página 251, o escritor aqui desse livro didático, ele fala sobre o Max Weber. O Max Weber, ele fala sobre o poder político, ou poder na política, ou política e poder. Essa relação que é o tema da nossa aula de sociologia nesse último bimestre. Política, poder e Estado. Então, se a nossa primeira questão foi sobre política, nós teremos umas duas aí sobre poder, eu acho que duas sobre Estado. Vamos lá? Vamos seguir aqui? Não se preocupe que eu estou contando o tempo, tá bom? Vamos chegar no máximo a 20 minutos. Se eu passar alguns segundos, me perdoe. O página 251 diz o seguinte: o centro da atividade política é a busca pelo poder. Ou seja, para Weber e outros sociólogos, para que as pessoas buscam fazer política? A política é a centralidade do poder. Ou seja, quando você procura ser prefeito, vereador, ou presidente da República, ou um deputado, ou um senador, você está indo buscar esferas de poder. Porque política é poder. Para Weber, olha o capítulo aqui, ó. O centro da atividade política é a busca do poder. Para Weber, a política é a luta por participação do poder ou influenciar a sua participação. Ou seja, se você se envolve com política, você vai ter, além de outras questões menores que pode ser colocada, duas vertentes.
Ou você participará efetivamente do poder, sendo candidato a alguma coisa, ou você será um atuante, ou seja, o que nós chamamos de militante de alguma causa política, para que a pessoa que você acha que deve te representar esteja lá. Aí você vai conversar com amigos, com familiares, com vizinhos, e vai fazer com que aquela pessoa seja eleita, vai influenciar isso, para que aquela pessoa seja eleita, porque ela condiz com o que você acredita de alguém que esteja no poder, manipulando esse poder. Então, qual é o foco principal da política? É a busca pelo poder. Destas duas formas. Ou você age politicamente para ser um agente do Estado, que vai manipular e vai usar esses poderes, executivo, judiciário, legislativo e etc. Ou você apenas vai atuar na política como aquele que influencia os que exercerão esse poder. Normalmente você está. Mas eu não quero fazer nenhuma dessas duas coisas. Então, alguém vai fazer isso por você. Alguns serão influenciadores e alguns serão aqueles que usarão esse poder delegado lá na política. Entende? Então, a segunda questão é nesse foco. O que é que nós fazemos ao fazer política? Buscamos o poder, seja incentivando ou seja ativamente o exercendo. Tá bom? Aí nós vamos lendo. A nossa terceira questão, ela fala o seguinte: já que política produz poder, poder em cima de alguém, então isso tem a ver com dominação. Por quê? Porque você exercer poder sobre alguém, você está dominando sobre alguém. E aí nós temos 3 tipos de dominação, tá bom? Que é a terceira questão da prova. Dominação número 1, ela é dominação tradicional, é aquela que, foi sempre assim, eu vou votar nesse aí mesmo. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, é sempre assim, Gabriela. Eu sei que vocês não sabem nem o que eu estou dizendo, porque vocês são tudo jovem, então nem assistiram, é uma novela da Globo, que a música era eu nasci assim, você sempre assim, desse jeito assim, Gabriela. Ou seja, isso ficou conhecido como síndrome de Gabriela. É aquela pessoa que não está nem aí, vai ficar assim mesmo. Isto é uma dominação tradicional. A pessoa não está nem aí, é assim mesmo, vamos seguir. Então, isso aconteceu com reis, com rainhas, que se perpetuaram famílias e tal. E tem a dominação racional legal, que é aquela que se baseia na crença que o correto é obedecer à lei. Por exemplo, se fulano de tal ganhou por 50% dos votos mais um, então a lei diz que ele é o presidente, é o prefeito, seja lá o que for, mesmo que eu discorde dele ter ganhado, obedecerei porque eu concordo com a lei. E a lei diz que ele é o presidente, é o prefeito e tal. E temos a última, todas são perigosas, mas essa última é bem perigosa, que é aquela dominação carismática. Quer dizer, você vota ou segue alguém apenas porque ele é carismático, você gosta do jeito dele falar, você acha que ele é entusiasmado, você acredita que ele é um enviado, alguma coisa que vai te tirar um salvador da pátria e blá, blá, blá. Tem carisma, te convenceu, você nem sabe muito bem o que é que ele vai fazer e quais são os planos de governo dele, mas ele é um cara legal. Quando eu vejo ele na TV, eu acho ele legal, a voz dele me agrada, o jeito que ele se veste, os amigos dele são gente boa, gosto muito, é um youtuber, é um ator, é uma atriz. Graças a Deus o Brasil já tem votado muito menos por questões carismáticas, mas ainda faz. Isto é uma dominação carismática. E aí a gente vai caminhando. As últimas questões da prova, as 2 últimas, têm a ver com o Estado. O Estado, ele foi criado por uma junção. Aí nós vamos aqui pegar para você, página 253, me acompanha aí. O Estado, 253, no segundo parágrafo, para você entender melhor. No fim, os dominados não se limitam a obedecer, eles têm valores, exigências e tal. Porém, quando se estabeleceu o Estado é aquele que você dá
o direito de exercer violência quando necessário. Olha que estranho, né? Quando se formou o Estado é formado pela burguesia e pelos reis e pelo conjunto que dominava ali na finalzinho da Idade Média já. Quando o Estado é formado, esse grupo que comanda, você delega ao Estado a autoridade de disciplinar, né, de exercer uma violência legítima. Se está tendo baderna, acabe a baderna. Se alguém estuprou, prenda. Se alguém fez isso, corrija, execute a sentença. Então, a sociedade delega ao Estado as decisões dos seus problemas, inclusive exercer violência quando for necessário. Então, isso é muito interessante de ser analisado, porque por várias vezes esse Estado que você delegou a ele constitucionalmente direitos de exercer violência, ele com certeza, muitas vezes, pode ultrapassar esse direito dado a ele. E você ser um que vai sofrer esse tipo de violência exacerbada ou não merecida até, infelizmente. Mas esse é um fato. Você delega ao Estado a possibilidade, está na página 253, de exercer uma violência constitucional. Certo? E aí, ou a última questão, toca em por que o Estado exerce esse poder. Por que você permite que o Estado faça isso? Porque é uma organização. O Estado se organizou, mesmo que não com participação popular efetiva, com burgueses e pessoas mais ricas, é que o Estado vai se organizar. E tem uma questão bem interessante aqui do livro, que eu quero ler para você, sobre a questão do Estado, que vai te ajudar na prova. Monopólio. O que é monopólio? É quando você estabelece que só um grupo pode exercer poder. Monopolizar é isso. Monopólio é uma palavra emprestada à economia que descreve uma empresa que consegue estabelecer tal. Mas o que seria violência legítima? Para compreender, pense na seguinte situação. Você está vendo a TV, imagem de um conflito, onde as pessoas que estão protestando na rua, elas recebem uma repreensão do Estado. Aquelas pessoas que têm o direito, muitas vezes, de protestar, a não ser que estejam quebrando tudo, mas se é um protesto pacífico, o Estado não tem por que impedir. Então, quando o Estado ele age com violência com pessoas que apenas estão lutando pelos seus direitos, o Estado está ultrapassando o direito legal dado a ele. O direito legal dado a ele é aquele indivíduo que está quebrando as vidraças dos ônibus, quebrando as vidraças dos bancos, saqueando lojas, ali no meio daquele conflito. Estas pessoas, o Estado foi dado a eles o direito legal, não de espancamento, mas de correção. Recolhê-lo, acabar com a baderna, etc. Mas muitas vezes essas coisas se misturam e o Estado excede esse poder. Não é à toa que algumas pessoas são contra a militarização do Estado no que diz respeito à repressão social. Tá certo? Então, são essas questões. Nós não vamos aprofundar muito, porque a prova vai ficar nesse âmbito que eu estou falando. Entender o que é política, sua importância. Depois, compreender como a política é associada à esfera do poder, tá bom? Depois, compreender como as pessoas se submetem a esse poder e compreender como esse poder é exercido por uma legitimidade dada por essas pessoas que submeteram a ele. Claro que nós vamos nos aprofundar muito mais ano que vem em outros pontos sobre essa relação de poder, Estado, sociedade, como é que se dá e tal. Mas gravem essas palavras, né? A verdade está gravada aqui no vídeo, para que vocês possam fazer uma boa prova, tá bom? Não tenham maiores dificuldades, ok? Então, obrigado, agradeço a vocês, a todos que assistiram às aulas do ano, sou muito agradecido. Aqueles que não assistiram podem me procurar, está tudo ok, tá bom?
porque eu vou ter aula de recuperação, teremos prova de recuperação se você precisar, atividades que você não fez, você vai poder pegar na escola. Todo mundo que está assistindo esse vídeo, que não tem nada, você vai resolver de alguma forma. Agora tem que me procurar, tem que procurar a coordenação para a gente poder terminar o ano da melhor forma, tá bom? Abraço, tamo junto, me procurem. Valeu.